Bom dia, gente. Vou ver se essa fica, porque a outra caiu. Bom dia pra vocês. Hoje a gente tá com cara de joelho, mas tá tudo certo, estamos vivos. A gente vai ler o final de 1 Reis 9, tá? Eu não dormi direito. O Davi, ele tem pavor de besouro e parece que ontem deu infestação de besouro na cidade, né? Era hora deles acasalar. E eles saem uma vez por ano, duas, não sei. E aí com aquela infestação de besouro, eu já fui dormir tarde, na verdade, né? Que eu tô produzindo grinaldas e eu sou lenta nas grinaldas. Eu tenho que fazer as flores, então eu tô ainda aprendendo a modelar, né, a porcelana. E eu fui dormir tarde, porque eu tenho que entregar até domingo 6 peças. E aí o Davi ficou doido, porque os besouros estavam nele, aí eu acordava e tinha besouro na cama dele, que entrou aqui dentro. E aí quando eu dava aqui mais um pouco, ele acordava, ele gritava. E foi uma guerra dos besouros com ele ontem. E aí nós tá aqui com essa cara de joelho que só Jesus. Então vamos lá, a gente parou em 1 Reis 9. Desculpa. 1 Reis 9, 10, tá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua proteção. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor tem prazer em abençoar quem ama o Senhor. Eu sei o quanto que o Senhor nos protege, até mesmo dormindo, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém. Então vamos lá, ó. Vou ler para vocês, tá? 1 Reis 9, 10 fala assim: Salomão levou 20 anos para construir o templo e seu palácio. O rei, 20 anos porque foi 13 do palácio dele, mais 7 anos do templo, tá? Salomão levou 20 anos para construir o templo e seu palácio. O rei Irão da cidade de Tiro havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e pinho e todo o ouro que ele precisou para esse trabalho. Depois que terminaram as obras, Salomão deu a Irão 20 cidades na região da Galileia. Irão foi vê-las e não gostou delas, né? Porque elas eram meio sem importância, cidades assim. Aí disse a Salomão: então estas são as cidades que você me deu, meu irmão? Tipo, né? Cidades sem importância, sem expressão. Salomão não era nada bobo. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Salomão não era bobinho, né? Com toda a sabedoria que ele tinha. Por isso, aquela região é chamada até hoje de Cabu. Irão havia, Cabu, ó, esta palavra soa que Quebal, que em hebraico quer dizer sem valor, né? Então é isso, o rei não gostou, tipo, isso é sem valor, chama Cabu. Irão havia mandado para Salomão mais 4.000 quilos de ouro, ou seja, muita coisa, né? Aí, ó, aqui fala assim: outros trabalhos e construções de Salomão. Esta é uma longa lista de outras construções que de Salomão mostra a sua enorme riqueza e explica a sua fama mundial, tá? Então, aqui a gente vai saber coisas que ele construiu, a sabedoria que ele teve fez com que ele acrescentasse e multiplicasse muito mais grana literal ao tesouro dele, né? E todo tipo de bênção, tá? O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo. Vamos entender esses trabalhadores forçados. O povo que era servo do rei, que vivia naquela comunidade, trabalhava para o rei. Por quê? Porque amava o rei, porque vivia naquela comunidade, tá? Então, o que significa esse trabalho forçado? Não é um trabalho escravo, não é um trabalho, Salomão colocava chicote no povo. Mas como esse... Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus.
Tô com sono, por isso que eu tô com essa cara de joelho. Como o povo vivia sobre uma comunidade, eles trabalhavam para o rei. É uma monarquia, né? É o que Deus disse. Se vocês querem um representante, esse representante vai fazer com que vocês trabalhem, com que vocês paguem impostos, né? Hoje a gente paga imposto pro governo, não tá muito diferente não. É mais ou menos por aí. Então, ó, o rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio, para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Então colocou fortaleza em Jerusalém. Jerusalém não era cercado. Aí o Salomão vai cercar, porque ele tem um palácio, ele quer se proteger, ele vai cercar. Naturalmente nós temos que fazer muralhas, e a nossa muralha é oração. Então toda vez que nós oramos, todos os dias, temos um relacionamento com Deus, a gente antecipa o mal. Presta atenção. Deus fala que a oração é um altar. É como se a gente estivesse acumulando tesouros, né? Imagina que você está colocando o seu dinheiro no banco e na hora do desespero você precisa sacar. Então a oração todo dia, o relacionamento com Ele todo dia, é um investimento. Por quê? Nós precisamos ter uma relação com Deus, porque você não pode ir morar com quem você não conhece, né? Então na oração Ele nos revela planos para nossa vida, coisas secretas, tá? Palavras que Ele não revelará a outras pessoas. Na oração a gente limpa o nosso coração, a gente tira a dor para fora. E é na oração, essa oração diária, que a gente acumula riqueza. Por que riqueza? Porque na hora do desespero é como se você tivesse crédito. Sem contar que o desespero, ele não te desespera, porque você está em contato com Deus, contando para Ele a sua vida, falando das tuas dores, falando das tuas bênçãos, e Ele está acumulando pequenas bênçãos diárias. Então a tua fé está aumentando. Então na hora da dor muito grande, expressiva, você já tem um acúmulo de fé, ela já está esticada, né? Você já tem pequenas bênçãos para se lembrar de que Deus é bom. E também você tem esse acúmulo com Deus, né? Esse crédito com Deus. Não é que você vai dizer, ó Deus, eu oro todo dia, então vem me abençoar. Não, mas é porque você tem um relacionamento com Ele. Então, Ele é íntimo teu. Ele sabe do teu coração. Ele sabe que todo dia você chega e se rasga ali. Então, sim, Deus tem prazer em abençoar quem está próximo dele. É a mesma coisa que os nossos filhos. Quando os nossos filhos têm uma intimidade com a gente, tem sempre alguém que é mais próximo, né? Que vem conversar, que vem pedir opinião, que vem perguntar as coisas, que para tudo ele pergunta. Por exemplo, o Davi, ele é autista. E o Davi, ele é muito doce, mas ele vive no mundo dele, né? Ele não tem esse apego, né? Ele é amoroso, mas por causa do autismo ele não tem esse apego. Então ele esquece rápido das coisas, ele é meio desligadão. Então ele não tá muito aí. Ele pergunta quando ele tem vontade de perguntar, mas geralmente ele vive mais nesse mundo dele. A Ana é completamente apegada. A Ana, ela dorme grudada no meu braço. Ela, pra tudo, ela vem perguntar. Ela tem uma necessidade de estar próxima. Onde eu tô, ela tá brincando por ali. Se eu saio, ela vai atrás. Então, desde bebê, não é que eu peguei, ela me pegou. Então, dos meus filhos, a Lohane era brincar, ela gostava muito de brincar, ela era muito espontânea, ela fazia muita bagunça, mas a Lohane não tinha, apesar de eu ser mãe solteira, ela não tinha esse apego. Ela era apegada, ela amava, ela se importava, ela se preocupava, mas ela não tinha o apego. Então tem filho que naturalmente vai se achegar mais. E por ele se achegar mais, você também vai se achegar mais.
você também vai dar mais importância. E não é importância de amor, não é que o amor seja diferente. É que se ele tá pedindo atenção, você vai dar atenção. O que acontece com Deus? Os filhos que pedem atenção, que chegam próximo, recebem mais atenção, naturalmente. Não é que Deus seja seletivo e eu vou amar mais esse filho. O amor é igual. Ele já deu Jesus, mas o relacionamento é diferente. Quem se achega mais, ganha mais atenção, tá? Então, é esse crédito de, esse é meu filho, esse todo dia fala comigo. Os outros são filhos, mas esse todo dia tá na barra da minha saia perguntando, né? Saia túnica, não vamos comparar com mulher. Mas então, é isso. Então a oração, ela nos protege. Você não tem esses desesperos, esses incêndios. Você tem pequenas ações de Deus na sua vida que você vai esticando a tua fé, vai sabendo que é Deus, ele vai conversando. E quando chega o dia mau, você tem já a munição. Você já tá armado tanto com a fé quanto com o relacionamento com Deus. Papai te reconhece, ele sabe quem é você. Então é importante a gente orar, tá? É muito importante você ter um relacionamento diário. É melhor ter 10 minutos diário todo dia do que ter uma vez por semana, uma vez por mês, 1 hora, 2 horas. É melhor todo dia você falar com Deus no seu diário, conversar com ele, nem que seja 10 minutinhos do seu tempo de verdade. Tá? Não é aquela oração tô dormindo, não. É de verdade. Mas, aos poucos você vai aumentando isso. Lê um salmo, conversa com ele, explica tuas coisas, dá uma chorada, né? Se tiver que chorar. Melhor você chorar pra ele do que pros amiguinhos. Mas tenha um relacionamento. Não dá pra morar com quem a gente não conhece. Não adianta chegar lá no céu e falar, oi, Senhor, eu vim aqui morar contigo. Não te conheço. Aí lascou, né? Porque aí é inferno legal pra nós. Pra nós não, porque eu não vou não. Então, ó, versículo 15. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio, para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Construa sua muralha de oração. Também usou esses trabalhadores para reconstruir a cidade de Azor, Meguido e Gezer. Faraó, o rei do Egito, que era sogro dele, né, havia atado e conquistado a cidade de Gezer, matando os seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois que o rei do Egito tinha dado Gezer como presente de casamento à sua filha, que casou com Salomão, quando se casou com Salomão, e Salomão reconstruiu a cidade, né? Aí Salomão reconstruiu a cidade. Usando os seus trabalhadores forçados, Salomão também reconstruiu Bet-Horon de Baixo, e chama esse nome esquisito, Bet-Horon de Baixo, Baalate e Tadmor, no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades onde armazenava mantimentos, as cidades onde ficavam seus cavalos e carros de guerra e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do reino. Construtor, seja construtor, construa, acumule bens, né? Bens, no caso, terrenos, casas, isso é inteligência. Salomão fez. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país. Os israelitas, para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, daquele povo que entrou na terra prometida, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país. Descendentes de Canaã não é os israelitas, tá? É o povo que sobrou, que não morreu. Lembrando que tinha os bionitas, né? Que era aquele povo que decidiu trabalhar com os israelitas porque ficou com medo, fez um acordo meio forçado, fingido.
Então tinha outros povos também. Entre esses trabalhadores forçados estavam, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. E os descendentes deles continuaram escravos até hoje. Então eles viraram escravos dos israelitas, assim que eles foram tomando aqueles lugares, né, de Canaã. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo, já expliquei isso. Os israelitas serviam como soldados, oficiais, comandantes, capitães de cavalos de guerras e cavaleiros. 550 oficiais, e lembrando que eles trabalhavam 1 mês e tinha 2 meses em casa sossegado para cuidar da sua mulher, né? Então, 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados que eram usados nas várias construções de Salomão, trabalhadores que não eram israelitas, tá? E os israelitas que trabalhavam tinham esses 2 meses de férias, 1 mês trabalhando, 2 meses de férias. Salomão aterrou lá do leste da cidade, depois que sua esposa, filha do rei do Egito, se mudou para a cidade de Davi, para o palácio que Salomão havia construído para ela. Então Salomão constrói ali uma casa no palácio, né, maior para ela. 3 vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e oferta de paz que ele havia construído para Deus, o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor, e assim Salomão terminou a construção do templo. Olha a inteligência do Salomão. Ele tinha tudo, mas todo mundo ia 1 vez por ano no templo sacrificar. Ele sacrificava 3. Inteligente ou não? Ele sempre estava fazendo o altar de oração. O altar de oração. Crédito, sempre. Ele fez isso lá no começo, quando recebeu sabedoria, fez isso na construção do templo, quando ele já tinha construído o templo cheio de ouro. Ainda assim ele deu 22 mil bois, ou seja, uma oferta surreal, e sempre sacrificava, sempre fazendo mais para Deus, mais para Deus. 3 vezes por ano, Salomão oferecia sacrifício a serem queimados e oferta de paz no altar que ele havia construído para Deus, o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor. Assim Salomão terminou a construção do templo. Último parágrafo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que ficava perto de Elate, no Golfo de Acaba, no país de Edom. O rei Irão mandou alguns marinheiros competentes para sua frota de navios para carregarem junto com os homens de Salomão. Então, por mais que o Irão tivesse ficado ali meio chateado com as cidades que ele ganhou, o rei Irão estava sempre junto com Salomão, porque ele era genro do Salomão. Salomão também pegou uma princesa lá de Tiro, que ele não é bobo nem nada. Eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão 14 mil quilos de ouro. Salomão estava sempre juntando mais, e sempre dando mais para o Senhor. Isso é inteligência, estratégia. Então que nós possamos montar o nosso altar de oração, que nós possamos montar a nossa... Isso é de fato acumular tesouro no céu. Esse tesouro do céu, né? Não acumulem para vocês nem prata nem ouro, que a traça destrói e corrói. Quando Deus fala isso, ele fala que os bens materiais, eles são passageiros, tá? Até porque nosso corpo aqui é passageiro, a gente vai morrer, né? Tchau, daqui a pouco todo mundo vai embora, a senha vai cantar. Mas esse tesouro no céu é esse altar de oração, é esse relacionamento com Deus, é você trabalhar para o reino, tá? Ou seja, com a tua família, convertendo os teus filhos, convertendo a tua casa, convertendo os teus amigos, fazendo o melhor do seu trabalho. Eu queria trabalhar para Deus. O seu trabalho é para Deus. No que você trabalha, você pode levar Deus para as pessoas. Lembrando que o trabalho, como a gente pensa que é escravo, não é. O trabalho vem do Senhor. O Senhor, quando colocou Adão e Eva, já colocou um trabalho: cuidar do jardim, cultivar o jardim. O jardim do Éden já era para ser cultivado, não era pesado, era desfrutar do trabalho que Deus tinha dado, era para ser prazeroso. Só depois, quando a terra foi amaldiçoada pelo pecado de Adão, é que a terra começou a ter dificuldade de produzir.
A terra foi amaldiçoada, ele fala, a terra foi amaldiçoada por causa do seu pecado. Aí ela vai dar espinhos e abrolhos. Então vai ter uma dificuldade de arrancar da terra fruto. Vai ter que trabalhar muito, plantar, esperar o tempo, chuva, sol. Aí a terra vai ter essa dificuldade de germinar, mas ainda assim ela germina. Hoje em dia nós trocamos trabalho, coisas por dinheiro. Então daí a dificuldade de ter dinheiro. E com muito trabalho, com muito suor. Mas o trabalho não foi dado pelo diabo, não foi depois do pecado. O trabalho foi dado antes. O trabalho era para desfrute. Era para a gente desfrutar do nosso trabalho, comer do nosso trabalho. Afinal de contas, o Adão e a Eva cultivavam o jardim e comiam os frutos do paraíso, tá? Então, o que a gente imagina que trabalho é desespero, é tristeza, ó, sofrimento, ó céus, você tá levando pelo lado errado. Deus tem prazer no trabalho. Deus tem prazer quando você trabalha. E tudo que fizer, faça para Deus. Então, o seu trabalho já é para Deus. Você já está trabalhando todos os dias para Deus. Como que você está trabalhando? De que maneira você está trabalhando? Você tem sido bom no seu trabalho, feito de maneira excelente, ou você tem sido relapso? Lembrando que todos os dias ele está avaliando que você está trabalhando para ele. Então, o que você faz para ele. Será que tem sido bom? Então, que Deus te abençoe, pensa nisso e tenha uma nova perspectiva sobre a tua própria vida, porque o teu trabalho, a tua família, a tua casa é para Deus. As tuas ações diárias são para Deus. E o que você tem feito para Ele? Como você tem se relacionado com Ele? Tá? Bom dia, Deus te abençoe. Tchau. Até amanhã.